Olá, amigos do YouTube. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura bíblica a partir do capítulo 13, versículo 18. Ontem nós lemos até o versículo 17 do capítulo 13, onde Jesus começa a discursar em parábolas, começa pela parábola do semeador e agora vai vir a explicação da parábola do semeador, a partir do versículo 18. Lembrando mais uma vez que se você conhece alguém que tem dificuldade de leitura, que não dispõe de muito tempo para ler, mas consegue um tempinho para ouvir na hora do almoço, antes de dormir, às vezes no próprio local de trabalho, um tempinho ali no café, vai lá e ouve a palavra, coloca o fone de ouvido, ouve a palavra, compartilha esse vídeo, indica esse vídeo e vamos ler a Bíblia juntos. Tá bom? Vamos continuar aqui a partir do versículo 18. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: um inimigo que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. E Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes falava para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, deixando as multidões, entrou em casa. E os discípulos chegaram-se a ele, pedindo-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas do reino. O joio são as pessoas do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro, ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. Um homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia. E sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta deitam fora.
Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali e, dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vieram todas entre nós? De onde então lhe estão essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse, não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus oficiais, certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos, e é por isso que os poderes operam através dele. Herodes, com efeito, havia mandado prender, acorrentar e encarcerar João, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão, Filipe, pois João lhe dizia, não te é permitido tê-la por mulher. Queria matá-lo, mas tinha medo da multidão, porque esta o considerava profeta. Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou a Herodes. Por essa razão prometeu, sob juramento, dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela, instruída por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu. Entretanto, por causa do juramento e dos convivas presentes, ordenou que se lhe dessem. E mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça que a levou à mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram o seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram anunciar o ocorrido a Jesus. Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para lugar deserto e afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram da cidade, seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo, o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhe disse, não é preciso que vão embora, dá-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus, trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo, tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu, vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo, homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré. Quando os habitantes daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região e lhe trouxeram todos os doentes, rogando-lhe somente tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocaram foram salvos. Amém?
Só até aqui. Esses foram os capítulos 13 e 14. Vamos parar por aqui. Amanhã nós continuamos no capítulo 15. E nós vemos aqui uma grande quantidade de parábolas, Jesus explicando sobre o reino, sobre algumas verdades do reino. Não dá tempo da gente falar sobre todas, mas leia de novo ou escute de novo na sua casa e reflita sobre cada uma delas, que são grandes ensinamentos de Jesus. Tudo Jesus fala por parábolas, para que se cumprisse a profecia: abrirei a minha boca numa parábola, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Amém? Bom descanso para vocês. Até amanhã. Nós continuamos a nossa leitura a partir do capítulo 15. Fiquem com Deus. Forte abraço e até mais.